Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ontem, irmãos, em nosso vídeo, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, a respeito do rei Herodes e a noite em que João Batista foi morto por este homem, aquele que ocupava o trono de Davi, o palácio em Jerusalém, enquanto o verdadeiro herdeiro legítimo, Jesus Cristo, estava pelas cidades, no meio dos pobres, pregando o evangelho, libertando, curando, enquanto os donos do poder, aqueles que servem este mundo, estavam nos palácios, comendo, luxando, vivendo do bem bom, mandando assassinar, fazendo intrigas, fazendo mentiras, fazendo tudo quanto é de mal, bajulando, sendo bajulado. Isso é o resultado do poder na vida do homem. Isso é o resultado de onde tem riquezas materiais. É muito difícil onde há dinheiro, onde há poder, onde há poder de mandar, de pedir, de ordenar, que haja lealdade, que haja justiça, que haja amor. Certo? Então, Jesus Cristo, em vez de estar no palácio, sentado no trono como rei, estava pelas ruas e valados da cidade de Jerusalém, das cidades da Judéia, espalhado no interior, Cafarnaum, aquelas cidades todas do interior, que o povo não dava nada, em busca dos pobres, porque dos pobres é o reino dos céus. E sabemos, irmãos, nós vimos ontem pelo estudo e incrementamos também a respeito daquela palavra que Jesus Cristo disse sobre a porta estreita, o caminho dificultoso, e sobre a porta larga e o caminho largo. Talvez eu não tenha sido tão específico quanto a multidão em pequeno grupo. Talvez eu tenha dito que a grande multidão iria se perder, porque quando cresce se desvia. Bem, com relação à salvação, não, irmãos. A grande multidão se perde. Quando nós ensinamos ontem a grande multidão na grande porta larga, nós estávamos nos referindo aos ensinos. Se perde nos ensinos, porque a grande maioria sempre quer o bem bom, e isso é verdade. Ninguém quer passar por sofrimento. Se as pessoas puderem, nada de sofrimento. Só que isso é uma coisa muito difícil para aquele que vai seguir Jesus Cristo e tem que falar a verdade, tem que agir na verdade. Nesse mundo, é claro que vai passar por sofrimento. É claro que ele vai ter dificuldade, porque este mundo jaz no maligno. Então é impossível que você siga a luz de Jesus Cristo no meio de trevas e não tenha confronto. E não tem que espalhar as trevas, não tem que tirar tudo mal, engano, safadeza, mentira. Você tem que afastar, você tem que combater isso. E combatendo, você vai ter de encontro. Não há como você ter paz nesse mundo, não. Por isso que Jesus Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Porque senão ele tinha assumido o trono em Jerusalém e já tinha reinado. Por que ele não fez isso? Porque primeiro ele quer o seu reino dentro do homem. Primeiro ele quer conquistar o homem, para depois, lá no reino milenial, ele vir governar o mundo material. O mundo material, por enquanto, no controle dos homens maus, está no controle de Satanás também. Contra isso você vai ter que lutar. Então, a grande multidão pode se perder em termos de doutrinação pura, os ensinos de Jesus Cristo. A grande maioria fica fazendo força para não querer. Todo mundo quer o pão, a multiplicação do pão. A multiplicação do pão e do peixe. Todo mundo quer, é o que nós vamos estudar amanhã. Todo mundo quer os milagres, todo mundo quer os paralíticos andando, todo mundo quer os cegos vendo, todo mundo quer os mudos falando, todo mundo quer os endemoniados sendo libertos, todo mundo quer. Agora, obedecer os ensinos de Jesus Cristo no dia a dia, nem todo mundo quer. É aí que fica a questão.
A salvação é pela fé e é de graça. Você conseguiu a sua salvação. O que nós estamos falando é de crescimento espiritual. Depois que você já adquiriu a salvação, você não pagou por ela, certo? A árvore dos frutos, a árvore que não dá fruto e a árvore que dá pouco fruto, não quer dizer que a árvore que dá pouco fruto, ela está condenada. Ela está condenada se ela pecar, se ela desistisse da caminhada. Ela fica infrutífera, ela para de dar frutos, ela para de crescer espiritualmente falando. Agora, o problema é o seguinte, ela não está condenada. Ela pode estar condenada se vier a desistir. Não é o fato de você dar menos fruto, de você fazer menos para o reino de Deus, que você vai ser condenado. Não. A salvação é pela fé. A misericórdia de Deus é muito grande. Certo? E Ele não vai condenar uma pessoa ao inferno, já que prometeu transformá-la em filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não vai condená-la ao inferno porque ele trabalhou menos. Há aqueles que vai trabalhar mais e há aqueles que vai trabalhar menos. Todos irão para o céu, desde que tenha aceitado Jesus Cristo como Salvador e esteja dentro da santidade que Ele pediu, que o Espírito Santo faz dentro dele. Agora, quando Jesus Cristo disse, na comparação dos dois homens que construíram suas casas, Jesus Cristo quis dizer o quê? Todos aqueles que escutam esses meus ensinamentos, eu comparo a dois tipos de homem. O primeiro é aquele que escuta os meus ensinamentos e começa a praticar eles. Esse daí construiu sua casa na rocha. Porque quando vem as tempestades, as águas baterão contra aquela casa, mas ela está na rocha, ela não desabará. E o outro homem é o homem que escutou os meus ensinamentos, mas não está cumprindo ele. Não está crescendo espiritualmente. Sua casa está sendo construída na areia. Ele só faz escutar, achar bonito, achar os outros ver, aceita os ensinamentos. Mas no dia a dia ele faz o contrário, ele não pratica. Ele está construindo na areia. Ele está condenado? Não, não está condenado. Agora tem um fato importante. A tempestade da vida, as águas, as coisas que vão acontecer durante a sua vida, vão bater contra a sua casa. Esse é o problema. Se a sua casa não estiver forte, se você não estiver fortificado no ensinamento de Jesus, as tempestades vão derrubar a sua casa. Jesus Cristo disse, grande será o estrago da casa. Ou seja, quer dizer que essa pessoa irá desistir da caminhada. Ou irá se comportar tão falsamente que ele vai ser um completo pervertido, mesmo dizendo que está seguindo a Jesus Cristo, está fazendo tudo ao contrário, pecando de todo jeito, fazendo de tudo. Então, ele será condenado. Agora, o que trabalha menos, mas é sincero, mas está ali nos pés de Jesus, mesmo que seja grande multidão, está salvo, porque a salvação é de graça, pela fé. É o crescimento que vem depois da salvação que a gente está falando. Quando há muita gente, as pessoas tendem a escolher o caminho largo, a porta grande. Certo? Então, nisso é que está a questão. Foi nisso que nós falamos. Nós até aqui não condenamos ninguém. O único que tem poder para condenar é o Senhor Jesus Cristo. É Deus. A única coisa que desejamos é a doutrina, o ensinamento verdadeiro de Jesus Cristo puro. E cada um, eu e você, temos que aplicá-los às nossas vidas. Somos nós que iremos dar conta. Eu não posso dizer quem vai e quem vai deixar de ir. Quem tem que saber a pessoa. A pessoa tem que saber que recebeu o Espírito Santo. E o que ela tem condição de fazer pelo Espírito Santo. E pela fé, Jesus Cristo, que todas as coisas serão possíveis. Então, e vimos também a morte de João Batista na noite de aniversário de Herodes. Né? Observamos também que a Bíblia dá uma neutralidade muito grande com respeito ao aniversário. Já que nós hoje é tão comum comemorarmos aniversário e a Bíblia não fala de nenhum aniversário dos homens de Deus, apenas de pessoas malignas. E é justamente no aniversário de Herodes que a cabeça do justo João Batista, pregador de Deus verdadeiro,
aquele homem que teve coragem, que teve a sua vida consagrada a Deus, foi arrancada. Comemoração de quê? Nós pensamos hoje, irmãos, fazer uma festa, por exemplo, fazer uma festa de aniversário para mim. Para comemorar o quê? Não, meu nascimento, certo? Será que é necessário? Eu fico imaginando, para mim, só estou colocando isso para mim, eu fico imaginando de tantas coisas que eu deveria fazer para Deus e não faço. Eu sou um servo infiel em termos de fazer mais para Deus, porque eu poderia fazer muito mais e eu não faço, por causa da minha maldade dentro de mim mesmo. Eu poderia fazer muito mais. Então qual é a festa? O que é que eu tenho de comemorar? Nós vamos aprender Jesus Cristo dizendo: todo aquele que fizer aquilo que o Senhor pedir, se considere um servo infiel, indigno. Por quê? Porque só fez aquilo que foi pedido. Poderia fazer muito mais. É nesse patamar que todo homem deveria se colocar. Se ele se colocasse nisso, ele não estava se preocupando com festa de aniversário, não. Ele estava se preocupando em fazer mais para Deus. Mas os homens gostam. Nós gostamos. Eu gosto que você faça algo para você, mesmo sabendo que eu não mereço nada. Que nenhum homem merece nada. Pelo contrário, o homem ainda fica devendo a Deus muita coisa. Então foi aquela festa ali de João Batista, foi aquela festa ali do rei Herodes, e João Batista perdeu a cabeça. Logo após, irmãos, este evento, né, depois de alguns tempos, alguns dias, não sei se foi, passou alguns meses, após Jesus ter sido avisado, os discípulos de João, depois que enterraram o corpo de João, foram lá e avisaram de Jesus Cristo, dizendo: ó, Jesus Cristo, teu primo, João Batista, foi morto por Herodes. E depois de algum tempo, que desde o começo do ministério de Jesus Cristo, por toda a nação de Israel e até em países vizinhos, ele chegou, pelos países próximos a sua fama foi, todos ficaram sabendo e ouviram falar do Mestre de Jesus Cristo. Milagres, dons de cura, libertação, expulsão de demônios, libertação de espíritos malignos, perdão de pecados, ressuscitação. São prodígios e sinais que bombardearam toda a nação da Judéia e passou até para os outros países. A notícia de que havia na Judéia um profeta diferente, com grandes poderes de sinais e maravilhas espirituais, mas nunca se dizer ele tem grande poder e riqueza, não. Grande poder, então aquela região foi bombardeada, consequentemente, tudo isso, é claro, chegou até no palácio de Herodes, no trono de Davi, onde Herodes estava sentado, né? Tudo chegou lá. E Herodes, já passado aqueles tempos todinho que ele havia degolado João Batista, começou a pensar e a meditar sobre o que seria esse Jesus Cristo. E ele sentado no seu trono e toda a corte reunida, todos os seus conselheiros, ele pergunta: sobre quem seria esse Jesus Cristo que faz tantos prodígios, sinais e maravilhas que todos falam? Uns diziam a ele: esse Jesus Cristo é o profeta Elias, que havia de vir, que havia a promessa do profeta Elias. E outros diziam a Herodes: esse Jesus Cristo é um dos profetas antigos, por isso ele tem esse poder. Mas o próprio Herodes se levanta do trono e diz: não, todos vocês estão enganados. Esse Jesus Cristo é João Batista, que eu mandei degolar na prisão. Ele ressuscitou. Por isso, todos esses sinais estão com ele, porque João Batista era profeta de Deus. Parece que a mente de Herodes, o peso ainda estava muito na sua mente, e ele via naquelas principais figuras que representassem Deus, ele via João Batista. A partir deste momento, Herodes procurava cada vez mais encontrar Jesus Cristo e falar com ele. Por quê?
esperava um momento real para conhecê-lo, falar com ele, porque Herodes imaginava que iria voltar a falar com João Batista de novo. Estamos lembrados? Quando ele mandou prender João Batista na prisão, ele ia lá, né? Não na frente de todos, né? Separado de todos. Ele ia lá na prisão e escutava João Batista constantemente. João Batista dizia a ele tudo que podia, tudo que não podia. Ele acreditava que João Batista era o profeta de Deus. Então ele queria ter aquela conversa com João Batista. E ele achava que encontrando Jesus Cristo no momento certo, ele ia poder finalmente voltar a conversar com João Batista. Ele era muito espírita. Mas como já havia sinais e poder de ressurreição, mas a ressurreição não poderia ser feita em forma de outra pessoa. A ressurreição era feita na pessoa. Se era João Batista, então era João Batista que tem que ter ressuscitado. E não ressuscitado e vindo em forma de Jesus Cristo. Isso é espiritismo. É como se o Espírito tivesse passado para Jesus Cristo. Não. Herodes estava completamente errado. Herodes não cria propriamente numa ressurreição que Deus faz. Deus faz a ressurreição da mesma pessoa que morreu. Nunca a ressurreição de uma pessoa passou para outra. Que era o que Herodes pensava. Que esse Jesus Cristo era João Batista que ressuscitou e veio na forma de Jesus Cristo. Está errado. Essa doutrina aí está errada, está fora. Se João Batista tivesse que ressuscitar, era João Batista que ressuscitava, e não Jesus Cristo. Então ele tinha esse desejo de ver. Ele procurava constantemente. Herodes só terá prazer de ficar de frente com Jesus Cristo. Ele procurava esse momento, mas ele não teve. Ele só vai ter esse prazer de ficar de frente com Jesus Cristo no dia que Jesus Cristo for preso, julgado e condenado. E irão mandar ele para Pilatos. E Pilatos, que sempre está em briga com Herodes, Pilatos é o governador da Judéia enviado pelo poder romano. Herodes era o rei dos judeus, Pilatos era o governador da mão forte, o poderio militar de Roma. Estava ali para botar as coisas em ordem. Apesar de haver um rei submisso a Roma, também tinha o representante oficial do imperador, que era Pilatos. E eles sempre viviam em briga. Mas naquele dia eles vão se unir para receber Jesus Cristo e julgá-lo. Será o único momento em que Herodes irá ver Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde sobre estas verdades a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, irmãos, que Ele nos faça e nos ajude a cumprir seus ensinamentos. É tudo o que importa, irmãos. Tudo é muito bonito, o Evangelho é muito bom, é muita glória, é muito poder, mas sem você obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, não se sabe se você terá forças para suportar as dificuldades que virão. As águas, as tempestades vão bater na sua casa. É fato, irmãos, que tanto a casa forte, o homem que construiu na rocha, como aquele que construiu na areia, vão receber as tempestades e as águas que vão inundar. Então, se a tempestade vai vir, você tem que estar pronto para enfrentá-la, porque senão a casa pode cair. E para enfrentá-la, você tem que se fortificar no Espírito Santo dentro de você e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.